Pai do Senhor, irmãos e irmãs, é uma honra para mim, mais uma vez, nós estarmos gravando mais uma aula de subsídio para a classe de adultos, nesse fim de trimestre quase, né? Chegamos aqui na lição de número 8. A nossa revista, ela tem a sua base, a carta de Paulo aos Efésios, e o pastor Daniel Alves Marçal, ele fez uma perspectiva com base nas ricas bênçãos espirituais e a conduta cristã. Então, essa é vamos dizer assim, é o fio que conduz toda a nossa revista, né? Como já foi dito, hoje nós vamos falar da lição número 8, que ela tem como propósito, né? Falar dos propósitos de Cristo na concessão dos dons ministeriais. Qual é o propósito? Por que Jesus Cristo ele concede dons aos seus, né? Aos seus filhos, aos seus servos? E é sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje, tá? Para que servem os dons? Qual é a função dele? Qual é a finalidade desses dons? Claro que aqui nós vamos tratar dentro desses dons aqui que são chamados de dons ministeriais ou dons de serviço, uma vez que nós temos outros dons, né? Muito outros ainda na Bíblia, mas nessa lição foi restrito a esses dons, que é os dons de serviço. Uma honra estar aqui com a nossa irmã Sandra, do Parque São Jorge, né? Para fazermos essa análise dessa lição e, em nome de Jesus, podermos fornecer um pouco de subsídio, um pouco de apoio para os irmãos que vai dar aula. Amém? Fica à vontade, irmã Sandra. Senhor, irmãos, para mim também é uma honra, mais uma vez, estar aqui engajada nesse trabalho, né, nessa gravação. Agora, hoje, junto com o nosso amigo irmão Elias, que tem um sobrenome muito difícil, mas o pessoal sabe quem ele é. Então, para mim é uma honra e esse assunto é um assunto importante, né, relevante, e espero em Deus que a gente consiga, né, trazer alguns parâmetros, algumas direções nessa videoaula. Amém? Amém. Como nós falamos, irmãos, o nosso objetivo é falar sobre os dons ministeriais. No entanto, esse capítulo 4, né, irmã Sandra, ela toca um pouco não, né? Ela faz uma análise legal que eu acho que Paulo, como ninguém faz, ninguém além de Cristo, né? Faz uma análise sobre a questão da unidade, né? Então ele vai falar da unidade da igreja, a unidade do corpo. E isso é interessante porque Paulo ele traz, parece que é uma novidade aqui, esse assunto de unidade que não é, né? Já é um assunto bem amplo dentro da filosofia, dentro da teologia, da época de Paulo que nós estamos falando, né? Não da época moderna, mas da época de Paulo, e ele percorre um caminho aí extenso para ele chegar até essa lição, né? Que vai falar da questão dos dons ministeriais. Só fazendo uma análise aqui rápida, né? Para nossa introdução, o Paulo ele começa falando que ele, lá no primeiro capítulo, que ele bendiz a Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aí primeiro ele começa agradecendo, ele fala que ele é grato a Deus porque na região celestial ele nos abençoou, ricas bênçãos, isso já foi tratado em lição anterior, né? E ele fala que ele fez isso antes da fundação do mundo, que aqui é uma novidade. Creio eu, pelo menos, que aqui é uma novidade, que Paulo vai falar lá no capítulo, né, no capítulo 1, que foi antes da fundação do mundo que foi feito isso. E aí tem aquela questão toda lá, né, de... ácido polêmico. Arminianos e calvinistas discutem muito, né, que é bem polêmico, mas ainda bem, eu digo da minha parte, que o irmão não entrou por esse caminho aqui, né, ele ficou só no texto mesmo, e ele fala que foi feito isso em amor. Aqui é outro conceito que Paulo vai tratar do que é o amor, né? Paulo, como ninguém, trata desse assunto, né? Com a visão cristocêntrica, é claro, e a primeira carta aos Coríntios, ele vai tratar desse assunto com mais, vamos dizer assim, com mais detalhes. E no versículo 6 ele fala que, por que foi feito isso? Ele fala que foi para louvor e glória de quem? Para louvor da glória da sua graça. Ou seja, Deus fez isso em Jesus Cristo para Ele próprio. Não era para envaidecimento do crente, não era para envaidecimento do sacerdote, né, da igreja, mas que era para Cristo. E ele fala também que nós fomos feitos herança, predestinado, como ele entrou naquela questão toda, e ele fala, e ele faz mais um pedido, que aqui que é interessante que ele faz um pedido aqui, irmã,
no capítulo 1 ainda, que ele diz que ele pede a Deus para que ilumine, que isso aqui é importante para nós entendermos, creio, a lição, a revista inteira. A revista inteira é importante que a gente entenda isso aqui. Que ele faz uma oração e ele pede a Deus para que ilumine os olhos do coração. Né? Os olhos do coração. Eu não vi nenhuma outra expressão na Bíblia falando de olhos do coração. Paulo traz como sempre, na novidade, Paulo fala que ele ora a Deus para que ilumine os olhos do nosso coração. Para quê? Para que saibamos qual é a esperança da nossa vocação. Não é da salvação. Ele fala da vocação. Por que vocês foram convocados? Por que vocês foram vocacionados? Por que vocês receberam dom? Ele falou, ora a Deus, que Deus ilumine o coração de vocês para que vocês entendam isso, né? E este é, como eu disse, é um versículo que ele é basilar para a carta inteira de Efésios e para a nossa lição, né? Por quê? Paulo ele nos dá uma forcinha ainda, caso assim, vamos dizer que você não entendeu, ouvinte, né? Ouvinte da carta de Paulo, ele pensando, né? Ele fala, por quê? Entender qual é a suprema grandeza do poder de Cristo. O que é isso que ele está falando? Ele falando para que vocês entendam a suprema grandeza do poder de Cristo. E aí ele vai fazendo toda aquela análise dele, e no capítulo 2 ele deixa outra listinha, outro assunto aqui que é interessante, viu, irmã Sandra, que eu gostei analisando essa carta, que é, ele diz que Deus nos deu vida estando nós mortos, que é uma das partes mais conhecidas dessa carta, né? E ele fala da nossa natureza antes de conhecer o Evangelho, antes que o Evangelho nos alcançasse, que ele fala que éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, Deus nos odiava, né? Ele tinha um ódio por nós. Ele fala, a ira de Deus estava sobre nós. Né? Mas ele fala que mesmo por sendo rico em graça e misericórdia, juntamente com Cristo, ele nos deu graça. Essa aula aqui foi fantástica. Eu, particularmente, amei essa aula. O comentarista, o irmão, foi fantástico. Pela graça, vós são salvos. Isso aqui é fantástico, né? E ele vai aqui desmembrar um mistério que ele chama de mistério. Né? Um grande mistério, que é a plenitude dos tempos, Deus unir duas raças, judeus e gentis. Ele fala, isso era um mistério que lá atrás, profetas, sacerdotes, eles nunca imaginavam que isso ia acontecer um dia. Eles nunca imaginavam. Improvável, e improvável. Improvável, exatamente, irmã Sandra. Essa é a palavra. Ele acha improvável, eu acho que no meio ali até impossível alguns, né? Ah, não, isso aí nunca vai acontecer. No entanto, Paulo fala, olha, Deus fez isso, de dois povos ele fez um só. E até houve uma resistência, né? Quando ocorre isso, o Pedro já se manifesta e diz, não, eu não vou aqui não, é só judeu. E tem aquela visão, né, do lençol, Deus dizendo, não, essa é a minha vontade, e eles também estão inclusos na salvação. Então, o que era improvável agora pode, né? Exatamente. E ver que era um pensamento, vamos dizer assim, uniforme. Uniforme dos judeus. Eles falavam, não, nós somos o povo escolhido de Deus, o Messias vai vir, nós vamos liderar, que está tudo ali implícito, né, nessa questão. E então nós chegamos nessa questão aqui, irmã, que dele falar que nos uniu, de dois povos fez um só. Aí ele vai tratar de quem? Agora eu vou tratar de vocês, né? Aí ele vai tratar. Por que que até vocês, gentis, um dia Deus chamou profeta do meio do povo dele. Chamou sacerdote do meio do povo dele. Né? Chamou reis, ungiu reis do meio do povo dele. Ele fala, por que que agora vocês que não faziam parte da aliança agora faz? E não é só isso. Os dons que Deus deu para eles também estão disponíveis para vocês. Né? E essa é a questão da nossa lição 8, que ele vai falar, tá, ok, mas a pergunta é, por que que ele deu tanto para aqueles povos, quanto ele está dando agora para vocês? Por que que ele dá os dons? E creio eu que essa é o nosso desafio dessa lição, né, irmã Sandra? E aí, no conceito, termo dom, né, a gente já entra para a gente poder verificar depois o porquê dessa questão e para que esses dons. A gente precisa entender o que é dom, né? E aqui o nosso comentarista, ele deixa uma definição do dicionário português, né? Qualidade inata, aptidão natural, talento, é uma vocação que nasce com a pessoa. E aí eu fiquei pensando, né? Como que Deus, já na sua pré-ciência, já sabia
o que eu faria, qual seria a minha função no reino, né? O meu serviço, porque o ministério aqui é o serviço, o meu serviço no reino. Então, ele já faz a sua escolha, coloca em nós as aptidões, né? Os talentos, e aí depois tem por todo aquele processo da salvação, não é? Ele nos salva, ele nos escolhe, né? Nos destina, e aí depois ele vai e nos dá como um dom para a própria igreja. Exato. Eu fiquei lendo e pensando, né? Alguns teólogos, alguns professores, eu estava ouvindo alguns comentários, e ele, até um teólogo bem famoso, me fugiu o nome dele agora, ele diz que nós, quanto pessoas, recebemos de Deus o dom, né? Mas aí esse dom não é para ficar em nós, ele precisa ser executado, ser ministrado, né? E aí Deus nos pega e nos dá como homem-dom para a igreja, não é? E aí, para servir. E eu fico pensando que aquele que recebe o dom, ele, na questão que você falou dos gentios, né? Sim, sim. Ser inclusos agora, a gente tem que entender que é por pura misericórdia de Deus que recebemos esse dom e não é nosso. Não é para nós, para a edificação nossa, não é para engrandecimento nosso, mas para servir a igreja. Exato, Né? irmã. E nessa questão, o servir, muitas das vezes, a gente não é recompensado, a gente não tem nenhuma vantagem, não tem nenhum engrandecimento, porém nos tornamos alguém especial em Deus, chamados exclusivo para fazer aquele serviço, né? Então, o dom, a habilidade que o Senhor nos dá quando nascemos e quando estamos em Jesus, ele é aperfeiçoado dia a dia, para que a obra do Senhor, ela seja cada dia edificada pelo nosso trabalho. Exatamente. E no capítulo 4, versículo 7, ele chega a dizer, né, que Paulo diz que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, não é que todos, tem o dom de, vamos colocar o dom de pastorear. Todos pastoreiam no mesmo nível, na mesma... Não, Paulo fala que é segundo a medida do dom que foi dado a cada um, né? Então, primeiro ele fala que esse dom tem medidas, né? Então, não é todo mundo tá na mesma, vamos dizer assim, no mesmo nível, ou na mesma... naquela régua, há uma régua que nivela todos ali. Ele fala, não, Deus deu uns dons para uns, deu dons para outros, mas requer aperfeiçoamento. Tem as medidas e requer aperfeiçoamento, que é o que a irmã falou, né? Precisa ser aperfeiçoado esses dons também. E eu acredito que o aperfeiçoamento, ele não está condicionado só à ação de Deus, mas do próprio homem. Irmã. Porque se eu recebo o dom e eu não me dedico nele, não zelo por ele, não me mantenho numa postura de qualidade do dom que eu recebi, irmão, o outro vai ser muito melhor do que eu. Exato, irmão. Com certeza. Exato. Né? E aí não tem nada a ver com Deus. A questão é nossa mesmo. O dom foi dado. O dom é nosso. Exato. É. E tem um aperfeiçoamento para os dois lados, né? Sim. Eu gosto da palavra quando ele fala, quando o Paulo fala que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, Sim, né? E em tudo se você prestar atenção, né, irmã? É assim, porque ele fala que primeiro foi dado esses dons à igreja para quê? Para aperfeiçoamento dos santos. Mas isso. Antes que eu esteja apto a ser uma ferramenta, não aperfeiçoar os santos, que quem aperfeiçoa é Cristo, né, o Espírito Santo, antes que eu esteja apto a ser essa ferramenta, eu também preciso estar, vamos dizer assim, afiado, essa ferramenta precisa estar afiada. Então, primeiro eu preciso me aperfeiçoar. Se eu quero que o meu irmão seja aperfeiçoado através do dom que Deus me deu, requer de mim primeiro que eu me aperfeiçoe. Então, há um esforço da parte da pessoa que vai ser, vamos dizer assim, beneficiada com esse dom, tá? Mas requer também um esforço da parte de quem recebeu esse dom para que aquela pessoa chegue também, né, a esse aperfeiçoamento. Senão, não desenvolve. Exatamente. Aí você falou da capacitação para a igreja. Então, assim, a gente pode citar aqui o tríplice objetivo, né, desses dons. Exato. Capacitar o povo de Deus para o serviço cristão, promover o crescimento da igreja local e desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus,
ou seja, dos crentes salvos. Exato. Então, desenvolver a vida espiritual do discípulo. Eu preciso me desenvolver, que voltando ao que você acabou de falar, eu preciso me desenvolver porque o meu desenvolvimento vai me dar uma melhor condição de aplicar o meu dom para o crescimento da igreja do Senhor. Então, se eu não me desenvolvo, eu não sei como trabalhar, e aí a obra não cresce, e aí, para que o dom, então? E isso acontece muito, né, irmã? Não é verdade? Acontece muito. É aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, lá nas parábolas, chama de servo mau, né? Servo mau, você recebeu infiel. um talento, você recebeu um dom, recebeu um talento. Não é simplesmente receber o dom e talentos, porque dons e talentos o mundo também recebe, né? Sim. Mas ele, com esse dom, esse talento que ele te deu também o quê? Ministério. Ele também te deu um ministério para ser utilizado. E aí a pergunta é, tá usando, tá aperfeiçoando esse dom que ele deu para usar na obra? E se tá outra questão que levanta, né, irmã Sandra? Aonde tá usando esse dom? Não é? Eu às vezes até fico chateado, irmã Sandra, porque eu vejo gente dentro da igreja, quando eu digo da igreja, eu falo da igreja no geral, né? Gente dentro da igreja com dons que Deus dá, e eles usam esses dons para explorar o mundo, para se dar bem no mundo, de forma egoísta. Ele não para pensar e fala assim, calma aí, quem sou eu, aonde eu estou, quem me deu esse dom, qual é o propósito desse dom? Algumas pessoas acham que Deus deu esse dom para que ele cresça, né? E não que ele sirva de instrumento para que outras pessoas cresçam. E, infelizmente, a gente vê muito sendo utilizado aí. Professores excelentes, que lá no mundo dá uma aula que você fala, meu Jesus, como que essa pessoa tem um dom? Aí você fala, irmão, que tal se dar uma aula na escola bíblica dominical? Ah, irmão, isso aí não é para mim, não. Você fala, mas como assim? Se você é professor, já está dentro de uma sala de aula, como que dentro da igreja você não consegue dar aula? Consegue, é verdade. A mesma questão, você falou do ensino, eu falo da música, não é? Entendeu? Porque aí fora usa a habilidade do músico, né? Sim. E às vezes encontrar a dificuldade de se colocar num contexto de serviço na igreja, porque os horários de ensaio, e aí levanta uma série de dificuldades, ou então não, ou também tem aquela questão, né, Elias? A questão financeira. O que a igreja vai me dar em troca, em volta? Quase o sempre mundo lá fora tem o retorno financeiro, mas a gente precisa entender uma coisa que a nosso pagamento, digamos assim, não é aqui nessa vida. É claro que o Senhor disse que nessa vida nós seríamos grandemente abençoados, né? Sim. Mas a gente tem que pensar que a nossa eternidade é no céu. A nossa maior recompensa é no céu. Então, ainda que materialmente, visivelmente, financeiramente, a gente não tem esse retorno, mas a gente vai estar cumprindo o nosso papel daquele que recebeu uma missão e foi excelente no que fez, que aí volta para a questão do servo fiel. O que recebeu 5, granjeou mais 5, e aí mostrou para o Senhor que ele realmente era capaz de fazer aquilo para o qual foi chamado. Entra no gozo do teu Senhor. E o outro ficou com medo de um e enterrou. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? Exato. De que os valores celestiais são diferentes dos valores materiais. Exato, só que esse aqui é muito mais vantajoso, é aquele que nos confere a eternidade, né? Exatamente, irmã. E aí a gente vê que começa a explorar esses dons de forma egoísta, né? Sim. Para se dar bem. Vê que coisa, né? A irmã falando aqui, eu pensando, você vê como que é, né? Que a gente sempre chama a atenção dos irmãos que a Bíblia ela é conectada. Não tem nada solto dentro da Bíblia. Não. Lá na frente Jesus está falando de uma parábola e tem tudo a ver com o que Paulo está falando do uso dos dons aqui. Olha o caminho que percorreu e nós estamos falando da mesma coisa que Jesus passou, vamos dizer de uma forma pedagógica melhor, né? E se a gente voltar um pouquinho mais lá para trás, a gente chega lá no Levítico, na função dos sacerdotes. Pronto. Não é? Que os levitas, não receberam nem herança. Eles estavam totalmente 100% a serviço do reino, recebia as ofertas do templo, Sim. né? E recebia das outras tribos alguma oferta também. Mas a alegria de serem escolhidos por Deus para um serviço exclusivo fazia valer a pena tudo o que eles não recebiam ali materialmente.
Então, não precisa, né? Fomos voltando, chegamos Tá tudo lá ali. no Antigo Testamento. Exatamente, irmão Sandro. E é essa visão que a gente sempre chama a atenção dos irmãos para que eles consigam ter, né? Conectar, fazer conexão com a Bíblia. Tudo é conexão, tudo é uma questão de conexão. Tá tudo conectado, né? E Paulo ele vai tratar desse assunto aqui de forma maravilhosa, falando dessa questão. O propósito não é egoísta. Para que Deus deu? E a irmã falou de usou uma palavra aí, mentalidade, né? Consciência, né? Ou seja, mentalidade. Eu acho que é aí que está o grande segredo da coisa. Quando a gente vai falar usa até uma expressão no meio dos jovens, metanoia, mudança. Sim, e tal, tudo mais. Paulo vai falar que nós tenhamos o mesmo pensamento que Cristo e assim vai. Ou seja, Paulo está tratando da unidade, né, do corpo de Cristo ali. E tudo passa por isso, uma mentalidade, uma mente. Qual é a minha consciência? Que consciência que eu tenho de cristão? Acho que é até um assunto que dá para explorar muito em outro tempo, em outra hora e tudo mais, mas a questão da mentalidade cristã. Nós temos para falar, tem a mesma mente de Cristo. É impossível eu entender os meus dons, eu trabalhar e empregar ele com perfeição, aquilo que a palavra de Deus vai falar sobre aperfeiçoamento, maturidade e tudo mais, se a gente não buscar ter uma mentalidade elevada de compreensão de reino de Deus e de nós mesmos como Cristo, né? Porque Paulo, quando ele fala da gente ter a mesma mente de Cristo, ele não está falando, ó, pensa igualzinho, Jesus pensa assim, ó, e aí, nessa situação, tal situação, como que Jesus faria aqui? Tem até um livro, né? Tem um filme, se eu não me engano, sobre esse assunto. Passos, o que faria Jesus. O que ele faria? Não é isso que Paulo está falando, não é isso que Jesus falou, não é isso que é ensinado no Evangelho. O Evangelho é, diante de tal situação, as minhas atitudes que eu tenho naturalmente, sem se perguntar o que Jesus faria aqui, Paulo faria aqui, naturalmente, da minha natureza moldada, renovada, reformada, restaurada, e aí vai, quando contrastada com o que Jesus espera de mim, olha e fala, olha, é isso que Jesus espera. Mas não precisa ficar, e aqui, o que eu faço agora? Como Jesus trataria isso aqui? Porque fica uma coisa forçada, né? Fica uma coisa meio forçada. Aqui não é natural. Eu ajo naturalmente, e quando alguém que está de fora analisa, fala, é isso que espera de um cristão. E até aí nessa questão a gente pode levantar o ponto da personalidade, cada um tem a sua. Exato. Então não dá para eu fazer de um jeito, sendo uma pessoa extremamente extrovertida, e querer que um tímido, um introvertido, reaja da mesma forma. Sim. A questão é, como você falou, saber quem eu sou, para que eu fui chamada e que eu preciso executar essa obra. Dentro do que eu sou, dentro do que você é, sim, Jesus nos analisando e dizendo, o Elias cumpriu, a Sandra cumpriu, né? Então, é bem isso que você falou mesmo. E o dom ele dá para isso. E o dom ele dá para essa questão. Você quer cumprir tudo isso aí? Deus te deu o dom. E o que a gente sempre defende aqui para os irmãos também, é que dentro da igreja não tem ninguém sem dons. Todos recebeu dons. Eu estava pensando sobre isso. Todos recebeu dons. É até uma discussão isso aí, viu, irmã? Gera uma discussão isso aí. Ah, Deus, tudo bem, eu entendo. Aí as pessoas até falam, né? Eu entendo, Deus deu dons para todo mundo, mas é assim, aquele deu uns dons diferentes. Eu falo, meu irmão, são dons, são múltiplos, são uma quantidade enorme de dons. É óbvio que aqui dentro vai ter pessoas com dons diversos, até mesmo porque se a igreja é de Cristo, foi ela que formou, ela separou, formou, e ela está preparando, aperfeiçoando essa igreja para que ela leve, para que ele leve, é ele que aperfeiçoa, é o Espírito Santo que aperfeiçoa. E ele vai dar todas as ferramentas para que depois eu não seja capaz de falar assim, mas faltou coisa aqui para mim cumprir com o meu ministério. Né? Então ele dá os dons na medida, como o Paulo falou aqui, na medida. Dá para a gente pegar a figura do corpo, né? Muitos membros, mas cada um com uma funcionalidade diferente, que não diminui a que tem uma função, né, digamos assim, sim, aparentemente menor, porque se aquela função não for exercitada, todo o corpo vai sofrer o prejuízo. Sim. Então, aí a gente observa, todo mundo quer ser o olho, mas os cílios do olho têm uma função importante de proteção ao olho. Então, aí volta à unidade, né? A sincronia do funcionamento, mas cada um com a sua função. Então, crente que diz, irmãos, na minha opinião, professores, irmãos, na minha opinião, crente que diz que não tem nada para fazer na igreja, eu vou sentar no meu cantinho e vou ficar só adorando ao Senhor. Tem que repensar a questão, porque
se você não tem uma função com, digamos assim, um serviço de um dom específico, mas, irmão, você é crente, você é salvo, você tem a mente de Cristo, e aí o que faz? Tem o ministério da oração, Sim. da intercessão, né? A gente até fala que quando nós vamos entrar na questão dos dons em si, o evangelista Sim, vai lá na sim, igreja, prega isso. a mensagem, aquela questão, salva-se 10 pessoas. Ali houve um trabalho em conjunto, claro que muitas das vezes é inconsciente, um não sabe que o outro está em conjunto com ele, Sim. porque um vem para pregar, mas tinha alguém orando para Jesus salvar, não é? Exato, irmã. E aí, não dá para dizer que o mérito é de quem orou e o mérito é de quem pregou. Porque um planta, um rega, mas quem salva é Jesus Cristo. Ou, nas palavras de Paulo, quem dá o crescimento é Cristo. É Cristo. Não é? Exatamente. Então, tem toda essa questão. Exato. E aí eu gosto de chamar a atenção para os irmãos quando eu estou ensinando lá na nossa congregação, né? Porque sempre tem uns irmãos mais quietos lá no canto, que vem, fica quietinho. Eu falei, meu irmão, não fica pensando que você não está contribuindo com nada não, tá? É. Não fica pensando, eu não contribuo com nada, nunca... Não, é como a irmã falou, os dons são infinitos, são muitos dons. Um dos dons principalmente que a gente vê que é hoje, principalmente nos dias de hoje, no mundo egoísta, que nós precisamos muito e que tem muito dentro, a gente vê bastante dentro da igreja, é o dom de caridade, Sim. de fazer o bem, a caridade ao próximo. E aí você vê aqueles irmãos mais maduros, né, que não dão uma aula, que não faz uma pregação, aí senta lá no... Eu falei, meu irmão, fora o que eles já fizeram ao longo da vida, fora o que já fizeram ao longo da vida, né? Tem o dom de caridade. Tem irmão que não ensina, não prega, não faz nada, mas todas as vezes que um dos irmãos está em necessidade, que um membro do corpo está necessitado, ele é o primeiro a levantar a mão. Isso não é um dom? E às vezes ninguém nem sabe, né? Entendeu, irmã? E tem a questão da hospitalidade Hospitalidade. também. E aí vai, né, irmão? Coisa, que é o que o irmão falou, né? O nosso comentarista aqui. Ele falou, não vamos entrar nesses dons Senão... nos outros. Vamos ficar só com os de serviço, né? Então, aqui no tópico 2, irmã Sandra, tem mais alguma coisa que a irmã quer falar do 1? Tá certo. Então, vamos para o 2, né? O tópico 2 aqui, que são só 2 tópicos, né? Os dons ministeriais e o verdadeiro propósito e distribuição deles. Sim. Eu gostei do que o irmão colocou aqui, tá? Ele falou assim, os dons ministeriais, também chamados de dons de ofício ou dons de serviço, são resultante da obra redentora de Cristo. Isto é, foram concedidos pelo próprio Jesus para o serviço espiritual na sua igreja após sua humilhação e exaltação. E o irmão, ele coloca aqui, durante o comentário dele, nesse tópico, ele coloca aqui, aperfeiçoamento dos santos. Esse é o objetivo final. Vamos falar aqui dos apóstolos e tudo mais, mas qual é o objetivo aqui que ele coloca? Ele já até adiantou aqui, né? Que faz parte da leitura lá. Aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, esse aperfeiçoamento aqui é como se Paulo comparasse o ministro de Cristo com uma ferramenta, vamos dizer assim, uma ferramenta ordinária. Ele fala, olha, vamos colocar aí uma ferramenta, quem trabalha com esculturas de mármore. Ele fala, olha, essa ferramenta ele precisa se desgastar, que ele está falando até o aperfeiçoamento, né? Eu preciso exercer meu dom até que a igreja seja aperfeiçoada através dele, que eu contribua com o aperfeiçoamento. Então, olhando ali, aquela ferramenta ela vai se desgastar, né? Ela se desgasta. É impossível aperfeiçoar algo sem desgaste, sem esforço. E ali ela se desgasta, vai sendo usada, não é ela que se controla, aí nós vamos colocar aí quem controla, a mão que guia, né? E ali ela vai fazendo aquele trabalho, vamos colocar aí uma escultura bonita que vai sendo talhada ali no mármore, no final aquela ferramenta está toda detonada, está toda desgastada, mas o resultado que ela produziu é belo e ele perdura gerações e gerações. E ele se desgasta depois. Se ela pudesse olhar, ela falava, olha que coisa maravilhosa que eu fiz. Se eu soubesse, eu me desgastava um pouquinho mais para ficar melhor. E né? É a beleza do cumprimento do propósito. Do propósito. Né? Não dá para cumprir todo o propósito do chamado de Deus para a nossa vida, no exercício do serviço na igreja, se não houver esse desgaste. Então, se ainda chegar no final, tiver novinha a ferramenta, não cumpriu o propósito. Você fez o quê? Né? Faz a pergunta, você fez o quê com o que você recebeu? Então, parece bobo, mas é um exemplo assim que dá para a gente entender o fósforo, né?
quando a gente risca o fósforo, o propósito dele é queimar, não é? E se Entendeu? a vela, se acende a vela, o propósito dela para iluminar é queimar. Quanto mais ela ilumina, mais ela Mais queima. queima. Aí no final de tudo, não sobrou nada, né? Mas o propósito foi cumprido. E Paulo fala, por quem eu me desgasto novamente. Ele fala, olha, por causa disso eu vou me pôr à disposição de refazer tudo que eu Tudo fiz, de vou me novo. desgastar novamente. E qual era o propósito? Ele fala, até que Cristo seja formado em vós. Ele fala, enquanto eu não olhar para essa obra e ver ela na proporção que ela deveria tomar, enquanto eu não ver Cristo sendo formado em vocês, ele fala, eu vou me desgastar. E é igual a irmã falou, propositalmente, né? Eu me desgasto. E se Deus olhar de lá e falar bem assim, mas ainda dá para sugar mais um pouquinho. Ele fala, fica à vontade, Senhor. Porque nesse contexto aí, Elias, a gente vê que em muitas de nossas igrejas até, a gente vê alguém que foi chamado para um ofício na igreja, um trabalho, e aí, por falta da consciência de que eu também fui chamado e preciso me dispor ao serviço, alguém está sendo sobrecarregado, Exato, irmão. fazendo 2, 3, 4 funções, E como tem? sendo que a igreja comporta um número de membros que daria para cada um fazer uma coisa e a harmonia do serviço ser plena ali, não pesaria para você, não pesaria para o outro, a obra seria feita em tempo oportuno, de maneira bem ajustadinha e sem causar peso para alguém. Sim, sim. Aí, claro, o que tem a consciência de Paulo que eu estou me gastando e me deixarei gastar, por quê? Porque o outro não faz. Exato, Então a Marcelo. obra não vai ficar sem fazer, eu vou fazer também. Só que aí a gente precisa entender que nós somos um corpo. O olho não pode ficar fazendo a função da boca, até porque não há uma propriedade para isso. Exatamente. Né? Então, a gente, como membros, como servos do Senhor chamados, porque eu vejo dentro dessa questão, e até Paulo fala, né, que Jesus nos tira do mundo, nos resgata, nos salva, nos transforma, coloca em nós uma habilidade específica dentro do dom natural que a gente já tem, para que sejamos o quê? Um ministério dentro da igreja. E aí eu me recuso a colocar em funcionamento o dom que ele me deu. Qual foi a minha parte em tudo isso? Eu só fui beneficiado, né? Porque eu fui salvo, eu fui liberto, eu recebi um dom, um presente, e ele não toma nada. Por isso que a gente vê a ministração do dom lá no mundo, com perfeição, mas não na igreja. Né? E aí eu não fiz nada e ainda me recuso a fazer a obra do Senhor. Exato, irmã Sandra. Não é? A gente tem que pensar muito sobre essas coisas. E né? isso pesa muito dentro da igreja, irmã Sandra. Eu vejo muito na parte do pastor, ele se desgasta, ele deixa de fazer um ministério por aquele tempo que ele passa naquela determinada congregação, de fazer um trabalho bem feito, e quase sempre não sempre, né? Eu vou ser até exagerado aqui, né? Extremista, dizer que é sempre. Por quê? Porque a igreja não está trabalhando como um corpo. O presbítero não sabe qual é a função dele, não executa. O diácono ou não sabe a função dele, não executa, ou ele está, como a irmã colocou aí, pegando dons que não é dele. Você está tratando de assuntos que não é dele. Seu dom não é isso, seu dom é aqui. Se você quiser fazer o outro, você não vai fazer o seu com perfeição. Que é outra coisa que a gente precisa tomar cuidado. Aonde Deus te colocou, não querer desempenhar o papel do outro. E a gente não pode anular a questão que você falou. Eu preciso entender qual é o meu chamado. Para que irmã? eu fui estabelecida para fazer. Exato. Né? Porque não adianta eu ministro a palavra, estou nessa área do ensino, não Sim. adianta eu ir cantar, tocar. Fazer não tudo. é o meu ministério, não dá. Mas é claro, se a obra estiver em deficiência, eu me deixarei gastar. Eu vou me habilitar de alguma forma, não com a perfeição de quem tem o dom concedido por Deus para fazer aquele ministério, Sim. mas a obra não vai ficar no prejuízo. Não vai parar, não vai deixar de ser feito.
Não vai deixar de ser feito. Mas o que tem o dom, a habilidade do tocar, deveria estar ciente de que era ele que teria que estar fazendo. Era ele. Aí ainda tem mais a questão do julgamento. A pessoa vai olhar e falar, nossa, como a Sandrinha toca ruim. Ela erra os acordes. Entendeu? Ela erra... Mas não é. Ela só está fazendo porque você Porque não você não veio fazer. E você é tão capaz de perceber que até ela está fazendo errado. Que está errado. Mas não se propõe a fazer o certo. Não se propõe, exatamente. E a gente precisa ter sabedoria também, né, irmã Sandra, para não entrar nessa questão aí, não entrar por esse âmbito aí, de querer fazer as necessidades, como a irmã falou, essa é uma mas exceção grave, da extremidade. Isso, né? e que deve ser feito. Mas a gente não querer pegar tudo para nós, que eu vejo muita gente sobrecarregado dentro da igreja que não deveria. Por quê? A partir do momento que você tem o seu dom, eu tenho o meu, e aí você não se propõe a fazer o seu, ou eu não proponho a fazer o meu, e você vai lá e fala assim, então eu vou fazer o meu e do irmão Elias. Aí chega mais um, e aí vai acumulando. E quando for olhar, é cômodo para mim, é cômodo para os outros ficar sossegadão enquanto você está fazendo o trabalho, e ainda criticar. Ainda criticar. E eu preciso ter sabedoria de não fazer isso também assim desproporcionalmente. Preciso ter sabedoria de analisar e direcionar as pessoas, falar, meu irmão, isso aqui é o seu dom, faça. Né? Então vem a questão, volta novamente para o que a irmã falou da consciência. A consciência, que é o que Paulo fala aqui do aperfeiçoamento dos santos e até que Cristo seja formado em vós. Esse é o nosso trabalho. Daqueles que trabalham nos dons ministeriais é esse. É ser formado e ser ferramenta para formação, aperfeiçoamento da igreja. Né? Irmãos, vamos, senta aqui, deixa eu te falar, é seu trabalho isso aqui. E aí tem que ter sabedoria e tudo mais, é claro, né? Mas é papel, né? Direcionar. E aí nós entramos aqui nesse assunto aqui que é da nossa revista, que é vamos dizer assim, a formação dentro da igreja, né, irmã? A formação. Essa questão de apóstolo, eu não sei como que a irmã vê essa questão, que há discussão dentro das nossas igrejas, né? De todas, de né? todas. De todas. Ó, irmã, vou te falar uma coisa. Nós pregamos muito que nós tenhamos que nós pensamos igual, arminianos, calvinistas, cada um no seu quadrado, né? Mais ou menos assim, né? E que é assim. Eu vou falar uma coisa, nem as seitas elas têm uma uniformidade de pensamento. Nem aceitas. Há uma casca de uniformidade, mas é mentira. Mas é mentira, é uma coisa forçada. Né? Por isso que eu gosto de falar sempre com os irmãos. Então, nessa questão de apóstolo, nós não temos problema nenhum dos irmãos que falam, olha, os apóstolos continuam, que eu conheço irmãos e tudo mais, né, da nosso ministério e da nossa igreja também, que defende, eu falo, irmão, teologicamente eu nunca consegui entender isso aí. Amém. São questões que não dá para, né? Não é? Mas a questão do apóstolo aqui, como que a irmã vê essa questão aí, irmã Sandra, do apostolado hoje? Então, a minha questão dos apóstolos, eu vejo assim que quando Jesus ele chama os 12, ele ali institui um grupo de formação exclusiva. E aí esse grupo é um parâmetro, é uma base, é um fundamento, né? Tanto é que as nossas doutrinas das Assembleias de Deus são estabelecidas em cima da doutrina dos apóstolos. Né? Isso aí a gente precisa saber ter consciência, isso né? mesmo. Bem resolvido. Só que eu vejo que, para mim, né, pode ser que talvez o irmão tenha um outro pensamento, porque como você já falou, já tem toda aquela... Já deixei à vontade. Então... esse grupo encerrou nesse grupo de apóstolos. Então, até ouvi um comentário de um pastor bem conceituado, o Zé, não sei se o irmão conhece. Irmão Zé, sim. De que para eles não houve sucessores. Acabou ali. Só que qual era a função desse ministério de apóstolo? Desbravar, né, outras nações, outros povos. Tanto é que Paulo ele não faz parte do colegiado de apóstolos. E ele deixa bem claro, e ele é resolvido sobre isso. Eu não sou um deles, mas eu fui chamado apóstolo porque eu tenho uma função de pregar aos gentios. Coisa que se mandar Pedro, ele não vai. E deu trabalho. E deu trabalho para aceitar os que Paulo trazia. Então, eu entendo que esse título de apóstolo, no formato dos 12, não existe. Mas a função do apóstolo, ela continua como um dom ministerial. Por quê? Porque hoje nós temos os missionários.
né? Os missionários, eles saem de suas pátrias, vão para outros lugares, pregar o evangelho e abrir um trabalho, uma igreja, um grupo, né, numa casa, em um lugar onde não tem o evangelho. O apóstolo era isso, né? Então, hoje a gente pode ver a função do apóstolo na figura do missionário, né? Então, eu particularmente não gosto de usar esse título apóstolo numa pessoa que desenvolve um trabalho missionário. Porque eu acho que é um peso muito grande, né, que em sã consciência nós não teríamos condição de carregar. Exatamente, irmã. Ali no literal não teríamos. Não tem. Porém, a função que eles tinham, o missionário faz com excelência. E eu digo mais, que toda igreja é missionária, todo crente se torna um missionário porque está sempre em algum lugar onde não tem Jesus, estabelecendo ali o evangelho, a verdade do evangelho em alguém. Exatamente. Então, para mim, essa questão do apóstolo é mais ou menos isso. Está bem né? resolvida, né, irmã? Eu também sou assim, desse pensamento também, irmã. Mas não critico, irmãos. A questão aqui é que a Isso, gente exatamente. tem que saber respeitar Isso a linha mesmo. de pensamento de cada um, porque tem pessoas que gostam de serem chamados de apóstolo, de bispo, aí é uma outra questão. Mas, desde que faça a função do apóstolo, está tudo bem. Entendeu? Né? Exatamente. Eu acho interessante aqui que o irmão, ele no início aqui, ele dá uma, vamos dizer assim, está na nossa linha aqui de pensamento, e depois ele cita aqui a questão do apóstolo do Pai, apóstolo do Espírito Santo e tudo mais. Eu achei e ele fala, a Bíblia isso. em momento algum deixa claro que isso que se cessou, né? Mas eu fico com esse comentário de introdução dele aqui, que ele fala do apóstolo que vem do grego e tal, e qual é o sentido? Enviado com uma missão exclusiva, especial. Para mim, encerrou o assunto. Acabou. Para mim, encerrou o assunto. E isso não precisa nem de um título, né? É você cumprir a missão. Qual é a missão? É um enviado com uma mensagem exclusiva de Deus. Exato. Acabou. E o que eu vejo nessa questão de usar esses títulos, irmã Sandra, apóstolo, bispo, não sei o quê, eu vejo muita da vaidade do homem nisso aí. Eu vejo muito da vaidade. Que me interessa se você usa apóstolo, bispo ou pastor, desde que faça o trabalho de Cristo. Está fazendo? Título não importa. A gente vê que a Bíblia registra alguns, mas os que não foram registrados, talvez fizeram muito mais. Entendeu? E não tiveram seus nomes expostos, não receberam um título, um ministério assim propriamente definido, mas a função estava ali sendo feita. Estava ali. Ou seja, almas estavam sendo resgatadas para Jesus, né? Exatamente. E aí vem o evangelista, que a irmã já tocou nesse assunto um pouco, mas a função do evangelista aqui, né? Que o comentarista aqui nosso aqui, né, que é excelente, eu gostei do comentário dele, que ele colocou aqui, ó, o evangelista é o que anuncia as boas novas do reino, seu chamado divino impulsiona-o a buscar perdidos, né, como a irmã já falou sobre isso, suas principais características são evidenciadas pela maneira como anuncia a palavra do Senhor e pelos sinais e maravilhas que são operados por meio da sua fé. Aí ele até cita o Felipe como um desses, né? Isso, Hoje em dia tem até uma discussão que tem gente que fala, não, o ministério de evangelista, ele não existe mais, né? Eu sou daquela área que eu defendo que o evangelista ele continua. E, inclusive, eu sou daqueles que acho que ele faz muita falta. Não é o evangelista, como a irmã falou, todos nós somos um pouco de missionário, um pouco de evangelista, um pouco de tudo isso. Mas alguém que tem uma consciência de, não, eu sou um evangelista, eu preciso anunciar essa palavra. Alguns, né, até coloca aqui dentro das divergências, a quem coloca essa função aqui no missionário. Ele fala, não, o evangelista de verdade é o missionário, tá? Mas aí que tá, tem vários tipos de evangelho. Hoje em dia a gente tem os chamados evangelhos transculturais, evangelhos culturais, né? E tudo mais. Então, assim, o papel do evangelista que me interessa aqui é o comentário que o irmão falou. É o papel dele. É buscar pessoas para o reino de Deus, trazer a pessoa. Eu não vejo um evangelista como um pastor, por exemplo. Ele não tem característica de ficar como pastor ele dentro. Eu vejo o evangelista assim, aquela pessoa, Elias, que você percebe na natureza da própria pessoa a necessidade de ganhar almas. O missionário, a gente
pode definir alguns pontos diferentes que vai falar, não, o missionário é isso e o evangelista é isso. O evangelista é aquela pessoa que ele vai no hospital, ele vai na cadeia, ele vai nas bocas de fumo, ele vai nas vielas, ele vai aonde, digamos assim, talvez o pastor não vai, talvez aonde o missionário não vai, porque o missionário, às vezes, ele se centraliza numa localidade. Aquela região ali é o campo de evangelização dele. Exato. Mas o evangelista, ele não tem um campo propriamente dito. Ele vai aonde tem uma alma sedenta. Onde tem necessidade. Onde há necessidade de anunciar o evangelho. Você entendeu? O evangelista, eu fico observando alguns irmãos, né, que talvez nem saibam que eles têm essa chama de evangelista, mas ele senta no ônibus, ele percebe que a pessoa está meio tristinha, meio cabisbaixa. Ele não sai daquele ônibus sem colocar uma palavra de ânimo para aquela pessoa. Você entendeu? Ele vai olhar, tá tudo bem com você? E aí desenvolve um diálogo tão natural que termina em Jesus, a pessoa chorando, um endereço da igreja, ou então uma combinação, vou lá te buscar, seu WhatsApp, vou te mandar uma mensagem. Entendeu? É aquela chama que arde para mostrar para aquela pessoa que Jesus é a solução. E uma das coisas que eu observo no evangelista é que vamos colocar, eu não sou evangelista, eu vou falar da palavra de Deus para aquela pessoa X. Ele chega, ele fala... E eu falei, o que eu falei de errado se eu falei das mesmas coisas? Né? Mas ele tem um ministério nele. Um ministério. E quando ele chama, quando Deus chama a pessoa através dele, chama mesmo. Então a gente vê o que a gente falou dos ministérios, né, irmã? Cada um tem um ministério, tem um dom ministerial. E para mim, o evangelista, ele faz muita falta nas igrejas. Ele faz muita falta. As igrejas vazias hoje é falta de trabalho de um evangelista, da presença de um evangelista na igreja. Porque, igual a irmã falou, ele sai no portão, o cara buzinou ele tá ali na portaria da igreja. O motoboy buzinou no prédio do lado para entregar pizza e ele já olha e falou, opa, ô meu irmão, é aqui, ele já puxa assunto, já fala, igreja, aqui nós temos culto assim. Aí você fala, nossa, o cara só vem entregar pizza. Mas ele já foi evangelizado. A gente lá é uma coisa tão natural. Lá na igreja, São Jorge II, a gente tem um rapaz que ele é meio... eu pelo menos olho para ele e falo, é o evangelista. Porque, sabe, ele identifica uma pessoa e ele não sossega enquanto aquela pessoa não vai no culto, aceita Jesus. Ele faz todo um trabalho de acompanhamento, de insistência, porque a visão dele é que aquela pessoa tem que aceitar Jesus. É a missão dele. E ele traz, aí aceitou lá, mesmo que esteja em outra igreja, ele vai lá se certificar se aquela pessoa está congregando mesmo. Olha que fantástico. Ele é assim. Então, assim, ele pode não ter essa consciência, eu sou um evangelista. Talvez nem anseie esse título, mas a chama do evangelista está nele e ele ganha a alma. Olha que fantástico. Exato. Aí nós entramos aqui na questão dos pastores. Acho que pastor não tem muita discussão. Aliás, tem essa discussão hoje em dia. Hoje em dia o mundo tá chato, né? Mas as pessoas hoje em dia voltaram a questionar essa questão. Mas pastor, a palavra pastor também nos originais, toda aquela conversa, né? Que é quando as pessoas querem defender a oposição, né? Ele também não existia. Quando a gente vai falar pros... Eu gosto de uns debates que tem aí, que eu não vou ficar fazendo propaganda, né? Mas é de um cidadão que ele vem bastante na nossa igreja, em seminários, e ele tem um programa de debate. Eu gosto do programa dele. Gosto. E aí vai debater com os bispos, né? Com os bispos eu esqueci os apóstolos. Aí fala, mas o pastor também não está na Bíblia e tal. Aí começa, aí tem toda essa discussão. Mas para o restante de nós que não estamos dentro da teologia neopentecostal, esse assunto está tranquilo, está resolvido, não tem problema, né? Que é o de pastor. Mas é engraçado que Jesus, ele mesmo se chamou de pastor, né? E o pastor, ele não era bem visto, que eu não sei por que tanta gente... acha glamuroso esse glamuroso, título, né? O título. Não falou. Então. O título, porque na hora que coloca na obra mesmo, ele sente o peso. A função entendeu? Aí pesa. Por que tanta gente acha glamuroso o título, quer, em alguns lugares, derrubar até o pastor para assumir, achando, né? Achando. Alguns conseguem assumir o pastorado da igreja, eu quero ser pastor, eu quero falar que eu sou pastor. Mas quando a gente vai para a Bíblia, o pastor era mal visto. Tanto para o povo judeu, ele não era bem visto,
Davi foi achado lá no meio. Davi nem foi citado na hora de ser ungido como rei. Por quê? Era pastor. Era uma das funções dele, era pastor. Pastor não era bem visto. Em sociedade nenhuma onde se tinha o cultivo de pastorado era bem visto. No Egito, por exemplo, era até mal visto. A pessoa que era um pastor, você que era pastor, você não entraria na casa de um egípcio, que eles odiavam, detestavam pastores. O que é uma inconsistência de cosmovisão deles, porque o título de faraó era pastor, não é à toa que ele carrega o cajado. O cajado. Era considerado como um pastor, ele era o sumo pastor, O maior título do faraó não era de faraó, de rei, de nada, era pastor. E, no entanto, a cosmovisão da época odiava pastores. E a gente vê hoje em dia pessoas que glamourizam, né, aquele glamour em cima da figura do pastor, mas que é bem resolvido entre nós, mas o pastor ele não era bem visto. E hoje em dia pessoas brigam por esse título, né? E se realmente for pegar o pé da letra da função do pastor e entender, a pessoa vai desistir do título, porque quando a gente pega o Salmo 23 lá, a gente vê que a função do pastor era o quê? Promover pastos verdejantes, águas tranquilas. Aí tinha os currais, não é? No deserto. E aí passava-se dias ali naquele lugar, dormia-se naquele lugar. E quando a gente vai estudar, a gente vê que o pastor ele dormia onde? Na frente da porta do curral. Para quê? Para que a ovelha não saísse para se perder. Ou seja, o pastor tinha que cuidar daquela ovelha, tinha que ser responsável pela vida daquela ovelha. Por isso Jesus disse, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Aí, quer ser pastor? Quer ser pastor? Você dá a vida pelo seu membro? Não, cada um com seus problemas, irmão. Exato, irmão. Aí, a ovelha não sair, mas também tinha a questão do lobo não entrar. Ou seja, as guerras espirituais. Dupla frente. Tinha duas frentes. Duas frentes. Então, o inimigo está sempre tentando arrebatar. Quem está de frente com a guerra, com o inimigo? O pastor. Às vezes a ovelha está dormindo e o pastor está lá guerreando porque a ovelha falou, pastor, olha, eu estou com esse problema, meu casamento está acabando, isso. Aí quem que vai passar a noite na porta contra o inimigo? O pastor. Então, como você falou nessa questão teológica, de definições, nós estamos resolvidos. Sim. Mas essa questão de funcionalidade do pastor dentro da igreja, muitos mas não está mesmo. Estão se enganando, estão deixando a desejar, infelizmente, né? Não é uma questão de julgamento aqui, mas de análise da função, está deixando a desejar, né? O próprio texto, acho que é Malaquias, né? Malaquias fala sobre a questão dos pastores maus, né? Dos pastores corruptos. Então, porque não entende que é um título que parece que traz uma certa fama, o pastor, mas na hora da funcionalidade, o peso faz a pessoa correr do ministério, né? Do Exatamente. Pastor. E não é à toa que hoje em dia a gente tem tanto escândalo em volta de pastores. Por quê? Porque ele não sabe quem é ele. Ele não entendeu quem é, ele não entendeu qual é a função dele. E é igual a irmã falou, e detalhe, o lobo aparece, todo mundo vê o lobo, todo mundo vê a ovelha, porque a ovelha de um lado ele está aqui, de um lado está o lobo feroz e valente, que é já visto, já de longe, do outro lado está a ovelha gordinha, bem pasta, bonitinha, tá, que todo mundo olha, nossa, mas ninguém vê o pastor. Então a figura do pastor não é aparecer mesmo. Ele está ali, ó, lutando em duas batalhas, e ele não precisa de visibilidade. Então, e hoje em dia a gente vê que é o contrário. Alguns pastores aí querendo aparecer mais do que Cristo, do que o ministério, até mesmo mais do que Cristo. A vaidade. E eu vejo muito a vida da igreja refletida na vida do pastor. Né? A igreja acaba sendo um reflexo do que é o pastor na igreja. E é. Não é? E é. Então, glória a Deus pelos nossos pastores. Amém. Né? Isso mesmo, irmã. A gente precisa dar méritos, né? Porque não é fácil. Eu, particularmente, meu pastor é uma bênção. Todos que passaram lá são uma bênção. Os que eu conheço também, porque a gente acaba andando um pouco nas igrejas, são uma bênção. Então, aqueles que realmente entendem o chamado do pastoreio, para qual foi esse ministério, como funciona e se entregam a essa função, que Deus continue os abençoando e usando para a glória de Deus. Isso mesmo, irmã. Amém.
E aí nós entramos no final aqui, no último tópico, que é o doutores e mestres. Aí tem até uma discussão aí fora, né, que esse pastores e mestre seria pastores mestre, não pastores e mestre, mas o irmão ele desmembrou, colocou pastor de um lado, mestre ou doutores de outro, que eu particularmente vou com ele, eu tá? Também vou com ele. E vem o chamado da questão dos mestres. E ele colocou aqui, seu trabalho tem como finalidade ensinar, transmitir com profundidade os ensinos da palavra, consolidando as bases da fé. Essa é mais uma vez aqui, né? Ou seja, há necessidade para quem quer ensinar. Primeira coisa, eu gosto de bater, irmã Sandra, é que há muita gente na área do ensino, mas poucos querem aprender para ensinar. Tem gente, a grande maioria, quer ensinar sem aprender. Irmão, ensinar sem aprender existe, não tem como. Não existe. O ensino, ele exige o que o Paulo falou ali, desgaste. Não tem como ensinar sem você se desgastar para você aprender, porque aprender dá trabalho. E mesmo depois, quando você é levantado para ensinar, você continua aprendendo. O ensino, o aprendizado, ele é infinito. É infinito, irmão. Infinito. E você aprende muito mais com o que os alunos, no caso, digamos assim. É o campo, né? Na prática. Campo. E você acaba vendo, tendo uma visão de que eles passando para você, até uma dúvida que ele te passa, te ajuda a crescer um pouco mais. Sim, sim. E aí eu vejo que o mestre, a minha definição de mestre, no ICRU, é professor. Professor, é um acabou. Professor. Aí, só que não é aquele professor que se limita a passar algumas teorias. É um professor que se limita a ir às profundidades da palavra. E ali chega um momento que não cessam-se as teorias, o conhecimento da teoria. Aí tem a revelação da parte de Deus. O mestre, ele vai fundo nessa questão, na minha opinião. É curioso por natureza, né? Você entendeu? E não é de um determinado assunto. O verdadeiro mestre, ele domina tudo em sua volta na questão do conhecimento. Claro que cada mestre tem uma, né, a medida que Paulo falou lá. Mas o mestre em si, ele não se contenta, ele quer transbordar, ele quer, sabe assim, você consegue entender no ensino de um mestre e de um simples transmissor de teoria. Você vê a diferença no falar, né? Porque tem aquela pessoa que se posiciona como mestre, professor, aí começa a vir com aqueles termos fabulosos, e não sei o quê, e começa a falar frases decoradas, para impressionar. Nossa, esse é o objetivo. Vou usar a tua pessoa. O Elias fala bonito, cara. É esse o objetivo. Termos teológicos, mas e a essência do que você está ensinando é o quê? De onde vê isso? Porque tem coisa que o mestre, ele vê nos espaços menores. A gente lê 200 vezes a mesma passagem, tem várias não digamos interpretações, mas colocações, né, que a gente olha ali. Sim. Mas o mestre, a sua capacidade é de ver onde ninguém vê, porque ali é uma qualidade do mestre, não do ensinador normal, do ensinador mestre, normal, exatamente. Né? Por isso ele é um mestre. Né? Exatamente. E aí os professores aprendem com os mestres, né? Então é uma função bem específica, bem definida, que é só concedida por Deus. A gente vai se aperfeiçoando na busca do ensino contínuo, mas essa qualidade de investigação mais profunda vem da parte esse cidadão. de Exatamente. Entendeu? E aí no conjunto todo forma o ministério o dom ministerial. Um complementando o outro. Para nós encerrarmos, irmã Sandra, aqui há algumas observações só. Eu fiz algumas observações, porque aqui a primeira é da leitura, né, desse texto, da leitura oficial, que ele se divide em 3 partes aqui. Na primeira parte dos dons ministeriais, então no 11 Paulo fala que ele designou, ou seja, elevou, deu destino, deu ministério, ou seja, chamou pelo nome, então ele designou, ele te chamou pelo nome, irmã Sandra, definiu, olha, esse é o seu ministério, e te elevou, colocou naquele patamar, ó, você aqui, é aqui que você vai caminhar. No 12, com o fim de preparar os santos para a obra
do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado. Aí a segunda parte, as obrigações compartilhadas, tá? As obrigações compartilhadas, igreja, membro e ministério. Aí no versículo 12 ele fala que é com o fim, né, de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E a segunda parte, como nós falamos das obrigações, no versículo 13 ele diz, até que todos alcancemos o quê? A unidade da fé. E falei esse objetivo, alcançar a unidade da fé. Do conhecimento do Filho de Deus e chegamos aonde? A maturidade. Vê que tem um caminho, né, irmã Sandra? É uma crescente. Exatamente. Atingindo, por final, a medida da plenitude de Cristo. Eu falei, esse é um objetivo que é dos membros, da igreja em geral e dos ministros. Porque todos nós precisamos passar por isso. Terceira parte, ele fala das obrigações dos membros. Eu gosto que Paulo ele não trata somente dos membros e esquece os ministros. Não. Ele falou, irmão, aqui é igual, tá? Aí no 14 ele diz que o propósito é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro, por ondas, nem jogado para cá, como vento de doutrina e pela astúcia de homens que induzem ao erro. Aí só uma observação aqui, que a irmã fica à vontade, irmã Sandra, para fazer essa observação depois, também nesses versículos, que o 14 aqui que ele fala assim sobre essa questão de criança, é uma metáfora infantil que ele usa para pessoas infantis, né? Imaturas, inexperientes. Então ele está falando para que não sejamos infantis, imaturos. Só que ele fala com criança que Paulo é gentil, ele sabe ser gentil quando precisa. Ele usa umas palavras de misericórdia. Não é? Que aí ele vai falar assim, ó, levados de um lado para o outro por ondas, nem jogado para cá e para lá. Esse aqui é como se fosse aquele jogo de dado, né? Quando você joga para o lado, balança, chacoalha e joga. Ele fala que a gente também não seja levado por todo tipo de ondas. Não, tenhamos né? E Judas também, lá na sua carta, ele trata desse assunto, né? E ele coloca aqui, por todos os ventos de doutrina, ou seja, preceitos e ensinamentos que não dão segurança ao ensino, ou seja, aqueles tipos de ensino, como Jesus falava, alicerçado na areia. Ou seja, aquela coisa que é frágil, tá? Qualquer vento derruba. Exatamente. E que flutua de acordo com o tempo e a circunstância, que é uma das observações que a gente vê. Com esse tipo de ensino, que ele não tem uma base, um alicerce, ele ele sempre tende a flutuar de acordo com a circunstância e o tempo, né? Aí ele fica flutuando. E pela astúcia, ou seja, a artimanha, né? A artimanha e esperteza de homens, ou seja, truques, aqueles artifícios, a malandragem, vamos colocar assim, pela malandragem de homem. O que Paulo está falando assim, olha, as pessoas quando fazem isso aí, os falsos mestres, eles fazem com propósito. E os propósitos são sorrateiros, né, os métodos sorrateiros, mas o propósito é maligno e ele faz sabendo o que ele quer atingir. Destrutivo. Não é pessoas desinformadas, não. E aí o que ele fala? Que induz, né, ou seja, ficar vagueando pelo erro. E aqui tem 3 tópicos para esse capítulo aqui, versículo 14. Erro, opinião errada em relação à moral ou à religião. 2, o erro que se mostra em ação, ou seja, o modo errado de dirigir ou de agir. E por fim, o erro, aquilo que induz ao erro, ao engano e à fraude. Ou seja, se tornar uma pessoa fraudulenta. Ele fala, para que você não venha fraudar o Evangelho de Cristo. Ou seja, os falsos mestres, os falsos ensinadores, a falta do ensino correto da palavra de Deus faz com que nós sejamos frauduradores da palavra de Deus. Nós somos fraudulentos. Ele fala, olha, você está cometendo uma fraude aí. Não é assim que funciona, né? E uma segunda observação aqui, né, que ele fala primeiro do corpo de Cristo. Segundo, ele vai tratar como edifício, esse corpo de Cristo bem edificado, bem alicerçado, que aí se remete lá a Romanos, né? E Paulo vai falar, que está lá em Romanos 12, versículo 7, e Paulo vai falar sobre essas questões aí. Ou seja, e Gálatas também 4, ele trata desse assunto. Então ele vai falar que é para edificação do corpo de Cristo. Esse é o propósito central dos ministérios. Qual é o propósito do ministério? Fazer com que todos cheguem à perfeição, de varão perfeito, igual a Jesus Cristo, para que sejamos membros perfeitos de um corpo perfeito que é Jesus Cristo. E o mais importante, sabendo que nós somos membros e que nós precisamos responder aos impulsos mandados, ou seja, aos comandos que a cabeça passa, né? Tem que responder de acordo com o que está recebendo. Exatamente, mano.
E eu só encerro fazendo a leitura, então, aqui de 3 versos da própria carta aos Efésios, né? Você já falou do verso 14, com alguma explicação aí, mas eu quero ler o versículo, né? Verso 14, 15 e o 16, para fazer a minha conclusão, tá? Então, Paulo vai dizer, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas e nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. E de toda a leitura desses 3 versos, essa palavrinha, sua função, que me chamou a atenção. Legal. Se cada um cumprir diligentemente, com inteligência, consciência e fidelidade, em amor à obra de Deus, o que foi chamado para fazer, irmãos, a nossa igreja só tem a crescer. Exatamente. A nossa vida só tem a crescer. E o reino de Deus vai se expandindo até Jesus voltar. Então, às vezes estamos neutralizados em alguma área porque alguém não está cumprindo a sua função direito. Ou está desejando a função do outro, sendo que a sua capacidade não é para aquela. Exato. Então, Paulo deixa muito claro que, na medida em que cada parte realiza a sua função, então, que eu possa fazer a minha função direito, Elias a função direito, porque a gente vê que os ministérios, como a gente falou no começo, sim, são muitos. Então, vamos pegar só alguns departamentos. Se o músico fizer a parte dele direito, né? Não entra essas coisas, essas músicas mundanas, como se fossem adoração. A palavra, quem prega, se pregar direito a palavra com verdade, sem enfeite, sem brincadeira, sem bobeira, realmente ela vai cumprir o propósito para o qual está sendo destinada. Porque a palavra sozinha ela faz o propósito. Sim. Mas Deus prefere nos usar, né, como portadores da sua palavra. Se o que orar direito, não orações de vingança, mas uma oração de edificação, de gratidão, de petição, vai surtir o efeito. E todos os departamentos na igreja, se cada um cumprir o seu papel direitinho, irmãos, a obra cresce. E cresce de uma forma acelerada. E o nome de Jesus é glorificado. E aí acontece o que acontecia na igreja primitiva. E ele vai acrescentando à igreja os que se haviam de salvar. Exato. Então, vamos ser fiéis ao nosso chamado e vai dar tudo certo. É exatamente isso aí, irmã Sandra. Bom, de minha parte é isso aí, irmãos. Irmã Sandra quiser concluir mais alguma coisa? Não, só agradeço essa oportunidade, que cada professor, né, possa, com a sua classe, levar seus alunos a essa consciência, saber para que eles foram chamados e ser fiéis a esses chamados. Se gastar, se deixar gastar, porque é um privilégio para nós sermos chamados por Deus para fazer a sua obra. Isso mesmo. Bom, espero que tenhamos sido útil, né, irmã Sandra, nesse subsídio aí, e que Deus abençoe, irmãos, e até a próxima. Amém.